Oi, mais um PostoCast, mais um momento em que conversaremos sobre o mercado cearense, sobre o mercado de combustíveis, sobre o Sindipostos e sobre a nossa atividade. Contamos hoje com a presença aqui do nosso estimado colega e amigo Paulo Sérgio Vasconcelos Pereira, o qual eu conheço há já mais de 30 anos, sei lá, Mais de 40. 30. Veio até desde o 7 de setembro, nós dois, Desde o 7 de desde o setembro. colégio 7 de setembro, fomos ambos alunos do colégio. Perfeito. O Paulo Sérgio está no segundo casamento, não porque tenha se separado, mas Isso. porque a sua primeira esposa já foi para a eternidade. Tiveram 3 filhos. Três Hoje, filhos. hoje ele 3 filhas. Hoje, casado com a Cris, ele Isso. adquiriu mais 2 filhos. Mas- Conta com 6 netos da relação deles dois. Tem uma família bonita, feliz e abençoada. Paulo Sérgio fez uma carreira brilhante na ESSO Brasileira de Petróleo. Para quem não conhece, foi a ESSO, que hoje é a ExxonMobil, é a maior empresa petrolífera do mundo e na época em que ele trabalhou era a maior empresa do Brasil até a chegada da Petrobras. Estou certo, Paulo Sérgio? Tá certo. Tá certo, né? Tá Então, certo. ele trabalhou na gigante do mercado. Isso. Então, é com alegria que a gente o recebe. Ele é o nosso vice-presidente do Sindipostos, uma atividade em que trabalha em prol da revenda e em prol da sociedade. Devemos sempre enfatizar que o Sindipostos não é só para atender o revendedor, é uma entidade que também atua para a sociedade. E ele é um cooperativista de nascença, gosta de trabalhar pela população e pelos colegas revendedores. Então, com a palavra Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, conta como é a tua origem na ESSO. Depois a gente fala da tua família. Bom, meu curso de graduação é agronomia, uma coisa que não tem nada a ver. Eu terminei em 79. Não esperava jamais trabalhar numa empresa distribuidora de petróleo, na área de marketing. Nunca, né? Nunca esperava. Via o anúncio no jornal, procurei a ESSO, fiz uma seleção, entrevistas, testes por escrito, e fui para casa tranquilo, mas sem muita, Motivação momentânea, né? Naquele sem momento. muita expectativa positiva, até porque eram 25 para uma vaga. E um mês depois, Um mês ainda esperou, a- nem sabia, nem lembrava mais, né? eu recebi uma ligação da Ângela, que era a secretária, que no futuro seria a minha secretária, chamou, disse: Paulo, você gostaria de trabalhar na ESSO? Eu gostaria muito. Hoje é a maior empresa do mundo e tenho algumas formações na agronomia que tem tudo a ver com o petróleo em si, com a administração, enfim, para mim seria um prazer. Enfim, entrei na ESSO em 1980, tive algumas promoções e transferências para Belém, de Belém para Recife, de Recife para Brasília, depois voltei para Fortaleza. Fiquei até 1992 e surgiu uma possibilidade de uma iniciativa privada, quer dizer, trabalhar com posto de gasolina, Maranguape, inclusive, e eu me desliguei da companhia, numa época em que a revenda era um bom negócio, lucrativamente, era o negócio número um que eu conhecia na área de varejo, e pedi demissão da companhia. Trabalhei 31 anos na área de De postos, varejo, de de varejo. varejo, e hoje estou aqui aposentado e E trabalhando tra no sindicato, não deixa o sindicato, é o nosso trabalhando. no Gosto muito vice-presidente, do pessoal, gosto muito do negócio, dos companheiros, né? dos companheiros, do assunto em si. Eu leio muito sobre as crises de petróleo no mundo, né? Agora nós tivemos na Rússia as questões geopolíticas, a Paulo, questão do barril de petróleo e tudo vamos mais. começar pelas crises. A primeira crise que você acompanhou, pelas Bom, crises. bom, Ou o, você quer começar sobre o petróleo primeiro? não, Qual é o melhor para você? o mercado de revenda,
ele tem um divisor de água, que em 1997, no dia 6 de agosto, a Lei 9478, em que o presidente, então, na época, Fernando Henrique Cardoso, ele acabou com a lei e liberou o mercado. Acabou com o monopólio também. Acabou com o monopólio. Qualquer restrição. Tabelamento. Antes disso, desde de 1967, na época da Guerra dos 6 Dias, em que, infelizmente, os judeus, os israelenses, sempre foram vizinhos dos principais produtores de petróleo do mundo, né? Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, e aqui do lado a Venezuela, eles compunham a OPEP. E teve a Guerra dos 6 Dias, foi a guerra no Canal de Suez, em que havia, e ainda hoje, a questão da Palestina, muito discutida entre os dois, e de vez em quando eles estão né, entreveros, se degladiando, e isso repercute, porque é uma área muito produtora de petróleo, como é a Rússia, e vocês viram o que aconteceu agora entre Rússia e Ucrânia, e isso vem acontecendo até hoje. Só que em 1973 nós tivemos o ponto alto dessa crise, em que quase todos os países tiveram que criar alternativas de substituição da energia do petróleo, né? No caso do Brasil, foi uma ação entre o governo, as montadoras e acadêmicos para a criação do Proálcool em 1975. Né? Que é outra grande mudança no setor, né? Foi a primeira grande mudança no setor. Tem o nome do cearense na história, né? César Calles. César Calles, que era ministro das Minas e Energia. Então, houve um gap entre essa possibilidade e as fábricas colocarem em linha de fabricação os carros movidos a álcool. E quem não tinha carro, não compraria um novo carro a álcool, existiam várias oficinas de conversão de gasolina para álcool. E não existia tecnologia para se misturar como é hoje em dia. Não existe como é hoje em dia. E outra coisa, o álcool na época, eu me lembro que em 1980 o álcool custava 58 centavos e a gasolina 52. Era uma tabela do governo, então não tinha como você... Mas mesmo assim, compensa... Não, eu falei o inverso, eram 52 centavos o álcool e 58 a gasolina. Compensava. Porque os carros eram só a gasolina ou só a álcool? Era só a gasolina ou só a álcool. Você faria a conversão para utilizar somente o álcool ou deixava o carro a gasolina. Não tinha como você fazer a utilização do flex, né? O flex existe hoje, né? Esse foi uma das resultantes dessa crise do petróleo. Que fez aparecer essa alternativa. Apareceu a alternativa da criação do Proal. Depois, os postos das grandes cidades, acima de 200 mil habitantes, elas passariam a fechar no sábado e domingo, quer dizer, você restringia a demanda, porque não tinha como você fazer grandes viagens. O posto era seriamente punido se abrisse a partir de 20 horas da sexta ou abrisse antes das 6 da manhã da segunda-feira. Mais à frente, já com digamos assim, um atenuante, eles passaram a liberar o uso, a utilização dos postos nos finais de semana, mas fazendo um rodízio das 5 distribuidoras que existiam aqui no Ceará. Quais eram, Paulo Sérgio, aqui no Ceará? Era Texaco, Atlantic, a Esso, Shell e Petrobras. Hoje só sobra Shell e a... Hoje só tem Shell e Petrobras. Exato. No Brasil, nessa época, existiam mais de 200 e naquela época existiam essas 5 e mais a Ipiranga. A Ipiranga e tinha uma outra americana. Os americanos... A Chevron tinha... Não, era... A Gulf, a Chevron... Não, era em São Paulo, era uma pequena... Era São Paulo, tinha uma com o nome São Paulo. Não, mas
São Paulo era uma nacional, né? Tinha uma estrangeira. Quando houve essa liberação do mercado, e não só a liberação do mercado para os postos, não foi um bom negócio, porque passaram a liberar os preços, o que se imaginava pudéssemos ter uma margem maior, não aconteceu. O mercado se degladiou de uma forma que o preço caiu, a margem muito mais. E outra coisa que o CNP, Que é hoje que a ANP. acabava hoje a Agência Nacional de Petróleo, ela passou a instituir o seguinte: o comodato dos equipamentos, quer dizer, a manutenção dos equipamentos cedidos em comodatos pelas distribuidoras, que eram bomba, tanque, tubulações, suspiros, passariam a ser de autoria dos revendedores. Outra mudança. Outra mudança drástica, um custo muito alto, porque você teria que renovar aqueles tanques a cada 10, 15 anos, bomba sempre dando problema, quer dizer, era um custo que chegava a 5% do custo dos custos dos postos na época. Então, e o revendedor não estava preparado, como não está até hoje. Não está até hoje. Então, hoje se pensa muito que o revendedor ganha muito, que a margem é muito grande. Para vocês terem ideia, quando o preço era tabelado, a margem média dos 3 produtos era em torno de 16%. Hoje não se ganha 10%, né? E a mídia bate muito, não, porque os postos estão ganhando muito dinheiro, houve um aumento de X, aumentaram 2x. Não é verdade, né? Muito pelo contrário, nós estamos falando hoje, agora nós estamos em abril de 2023, o Ceará, nós temos no Ceará hoje 1.650 postos aproximadamente, nós temos mais de 200 postos fechados, que não conseguem manter o custo com a margem com essa briga de mercado que existe. Paulo, ainda tem outro detalhe, dos que ficam abertos, na realidade, o posto não fechou, mas mudou de dono. Mudou de dono, é verdade. É outra verdade que existe. Mas ainda assim existem alguns, só o ponto, né? Alguns realmente... Tem 200 fechados, como você falou. Exatamente. Mas não é um bom negócio. Uma das razões que a gente já vislumbrava essa possibilidade quando eu trabalhava na ESSO, e eu já comecei a preparar, né, a minha saída da companhia. E por incrível que pareça, as 3 companhias americanas saíram do Brasil. A Shell, a Atlantic saiu primeiro, depois a Texaco e depois a ESSO. Hoje nós temos uma anglo-holandesa, que é a Shell. Consórcio brasileiro. Isso. Né? Metade é brasileira, que é a Cosan, né? Hoje a Cosan também. E temos a Petrobras. E entraram nesse interregno aí, nos últimos 15 a 20 anos, entraram mais de 200 distribuidoras aqui no Brasil. Isso fica difícil até o controle por parte do governo ou das próprias distribuidoras. Aparece muita sonegação, mistura, a quantidade, a qualidade. Então isso ficou mais difícil na época. Antes dessa lei, o CNP obrigava as companhias distribuidoras a fazerem o controle do produto que existia nos postos, bem como a distribuição das portarias e regras que deveriam ser seguidas por cada posto. Hoje não. Elas tiraram da distribuidora, passaram para o revendedor. Tudo isso aí é custo adicional. Paulo, então o que é que a gente observa? Você falando aí da história do petróleo, é que é um mercado de crises, não é isso? Mercado de crises. Porque constantemente o Brasil não é autossuficiente em petróleo. Né? Nós poderíamos ter feito, como foi prometido em 2003, 2 refinarias aqui no Nordeste, né? Exato. Uma em São Luís, outra aqui em Pecém. Não foram feitas. Então nós temos que... Uma política desastrada. Política desastrada, porque nós temos um porto aqui no Pecém e temos que receber combustível aqui pelo Porto de Fortaleza, com
um calado muito baixo, que não podemos receber grandes petroleiros, temos que receber pequenos petroleiros. Temos outro problema, que é a questão dos dias de estoque do terminal do Mucuripe, e não há previsão nas 2 próximas décadas de termos um terminal aqui, No ou no Pecém. Ceará, até... Infelizmente, ficam iludindo a população de que Pecém será construído, que não é verdade. Não. Se começassem hoje, passava 20 anos, né? Exatamente. Porque não tem estrutura nenhuma feita. Horrível isso, horrível. Não tem estrutura nenhuma feita. Toda próxima eleição ficam falando de refinaria, ficam falando de melhora do petróleo, do terminal do Pecém, e nada acontece. Chega outra eleição. Chega outra eleição, nada acontece, e é um déficit de refino de petróleo. Aí passamos a ter a importação, o que eleva o preço de uma commodity tão importante para cada país, né? Porque não há outra fonte de energia que a gente possa substituir a curto prazo. Tem que ser combustível, o petróleo. Paulo Sérgio, fala um pouco da história local, tempo de Eloy Saboia, tempo de João Ferreira, Sobral e Palácio. Conta aí um pouco dessa história. Quando eu entrei na ESSO em 1980, existiam em Fortaleza 120 postos. Pra vocês terem uma ideia, hoje nós temos 300 e... Não tem mais, já passou dos 400. O Grande Fortaleza, né? Grande Fortaleza. É. Mas se eu me referisse somente a Fortaleza, já teríamos mais de 300. Exato. E tínhamos aqueles grandes revendedores, aquelas grandes redes, né? Sobral e Palácio, Horácio Bezerra Magalhães, Bessa Holanda no passado. Bessa Holanda, o João Ferreira, o Itavalci Rodovalho de Alencar. Então, que hoje nós temos o Fabinho lá, né? E temos os sucessores, né? Temos os Vicente filhos, lá. os netos, o Vicente. Então, é uma coisa que em pouco tempo, a gente está falando aqui de 40 anos, houve uma transformação não só da política mundial do petróleo, pelas questões geopolíticas, né? Sei. Infelizmente, nós temos os grandes detentores dos mananciais petrolíferos em zona de conflito com Israel, por exemplo. Isso causa um problema sério para o resto do mundo. Temos o que aconteceu agora na Rússia. Enfim, e isso não vai parar. A guerra da Ucrânia interfere aqui? Claro, claro. Interfere no mundo inteiro. Porque o primeiro a subir é o árabe. Né? Ele é o detentor de 40% do mercado internacional. Ele vê que a Rússia, que é um grande produtor, já vai ter aumento do seu barril de petróleo. Evidentemente, há uma equalização de preço nas principais bolsas do Brasil, do mundo, né? Que é Nova York e Londres. E o preço nosso é influenciado pelo mercado lá fora? O preço nosso é influenciado porque há uma linearidade que é determinada, são determinadas pelas 2 bolsas de Londres e Nova York. Elas que determinam qual o preço de petróleo. Então, o que é que a gente observa? A imprensa e o governo ficam tentando mostrar ao povo uma realidade que não existe, que nós somos independentes do mundo e que aqui a gente poderia fazer o preço esquecendo o mundo. É possível isso? Não. Primeiro que a gente não é autossuficiente. Esse é o primeiro ponto. Já começa daí, né? Segundo, um dos grandes vilões é o revendedor. Não, porque é o dono do posto. É o dono do posto. Se cada pessoa fizer toda a linha de preço, toda a composição de preço, desde a refinaria até a bomba, e pegar todas as taxas, impostos e comissões de distribuidoras, de refinaria, nós vamos ver que o posto ainda é, digamos assim, o menos... É o menor... É o mais, digamos assim, o mais... Sacrificado dessa corrente tão grande, né? E é o menor elo da cadeia o último, mas é o que aparece porque é o último. Que aparece mais. Ninguém cobra da distribuidora o preço. Ninguém cobra da refinaria muito pouco, mas cobra o posto, né? E um outro detalhe, Paulo Sérgio, não sei se você tem acompanhado,
Aqui no Nordeste, as refinarias, Norte e Nordeste, são todas privadas hoje em dia e ficam o tempo todo divulgando para o povo o preço da Petrobras, que praticamente não abastece o Norte e Nordeste. Por quê? Mataripe hoje é de um grupo árabe, Manaus é de um grupo nacional. Até essas pequenas aqui de Fortaleza e Manaus não são mais da Petrobras. Fortaleza e Rio Grande do Norte não são mais da Petrobras. Então, o Norte e Nordeste hoje recebe metade importado e praticamente metade dessas outras que não são preço da Petrobras e fica a imprensa. E aí, a Petrobras subiu ou a Petrobras baixou? Não é a realidade que a gente tem aqui, principalmente no Nordeste. E o Nordeste tem 30% do consumo do combustível bruto importado e produzido no Brasil, e nós temos 2 refinarias, uma em Pernambuco e uma na Bahia. Nós poderíamos ter uma refinaria no Maranhão, ou no Piauí, ou no Ceará. Afinal, o estado são 9, região são 9 estados. E ficamos desprezados. Nós ficamos exatamente desprovidos. No sul, sudeste, nós temos refinaria em quase todos os estados. Né? Temos que importar. 50% vem do exterior. Pronto, com o agravante de que o Ceará, Piauí e Maranhão não são produtores de cana-de-açúcar. E ainda nós temos a região Pernambuco, Alagoas, né, que Paraíba. Não abastece nem a eles mesmos. Pois é, não são nem autossuficientes para a questão do álcool. Não. Quando eu falo álcool, não é o álcool, o etanol, eu falo o álcool anidro para mistura na gasolina. Então, nós somos, de uma forma geral, dependentes de muitas outras coisas que não são da nossa alçada. Eu vou lhe dar um dado aqui, claro que você deve saber, mas eu vou dar um dado que o etanol que vem do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e norte do Paraná, para chegar aqui tem um valor de 40 a 45 centavos só do frete. Aí o pessoal fica, o preço do álcool é muito caro no Ceará. Você é só contar, 45 centavos de frete, dá um terço do produto, né? Dá um terço do produto. E não. E outra... Não, dá 10% do produto, 10%. 10%. E outro ponto, eu já tive, inclusive, na OAB, a diretoria da OAB nos convidou de postos para explicar, isso foi 2017, 2018, por que a gasolina... É mais ou menos essa época. Por que a gasolina de Fortaleza é a mais cara do Brasil. Isso, né? É uma boa... bom assunto, fale aí. E tem uma... Nós não somos produtores, como eu já falei, nós não somos produtores de etanol. Nós buscamos todos nessa região leste da região leste, quer dizer, Paraíba, Alagoas, Pernambuco. Nós trazemos todo o álcool de lá. Na safra, quando não, do centro-oeste e até do sudeste. Isso é muito caro. Nós temos um porto, nós temos o Mucuripe, que não pode ser acrescido fisicamente, em termos de tancagem, porque é uma área de preservação e uma área de risco muito grande. Né? Nós temos 2 distribuidoras com base própria, né? Que é a Shell e a Petrobras. Então, esse produto vem todo de Pernambuco, em sua maioria. Alguma coisa do Rio Grande do Norte, mas na maioria vem de Suape, em Pernambuco. E o custo desse deslocamento, você imagina uma carreta de 50 mil litros, trazer para Ipiranga ou para qualquer distribuidora para completar seu estoque, trazer de Recife para cá. Esse é um custo. E a questão do ICMS, né? Nós estamos a quase um terço do preço da composição final. E agora mesmo estão querendo retornar com esse valor de 1,45. O governo passado reduziu e esse atual já vai retornar. Já vai retornar. É uma composição muito grande e tem mais. A questão logística do porto de Fortaleza, que ele não pode receber navios de alta tancagem, ele fica fazendo rodízios de navios pequenos e isso aumenta o custo. Você tem um caminhão de 100 mil litros para transportar alguma coisa e ter 10 de 10 mil litros é outra coisa. Com certeza. Diferente, por exemplo, do Piauí, aqui nosso vizinho,
e tem uma malha ferroviária que traz do Porto de Itaqui, é muito mais Acaba econômico, ficando mais barato que aqui. muito mais barato do que o estado do Ceará. A nossa malha ferroviária praticamente sumiu com relação a isso. Né? Então, são muitos fatores aqui no Ceará para a gente ter uma gasolina mais cara. É. Não é o revendedor. E usam o menor elo para ser o Usam questionado. o menor elo para ser o questionado, para aparecer nas manchetes, que posto aumentou tanto, mas se alguém for no posto e solicitar uma composição de preço, ela vai ficar... Né? Então, o que é que você aconselha a essa imprensa, aos órgãos de defesa do consumidor para que evite isso? Bom, é que, primeiro, ela tente ir às distribuidoras. A todas as distribuidoras. Conheçam os não para custos. vilanizar distribuidoras, para ver a composição do preço. Quanto é que cada uma recebe da refinaria esse valor. Por quanto ela repassa para a revenda e, sequencialmente, por quanto a revenda repassa para o revendedor. Tem mais. O imposto ele é calculado sobre a média ponderada de todas as bombas do Estado, que é o PMPF, né? O preço médio ponderado. Quer dizer, os 29% não é a uma distribuidora que vende mais ou que vende menos. Ele pega um preço médio e joga nessa cadeia de preços. Só que vai ser mudado agora com esse imposto único, a 1,45, ficou mais caro do que o que vinha acontecendo. Vai piorar a partir de 1º de julho. Você pagava em torno de R$90 de imposto, vai para 1,45, que é o tabelamento único para o país todo. Então, ao invés de melhorar a situação para o consumidor, está cada vez piorando mais. O pessoal reclamando do ano passado e a situação vai se deteriorar agora. Né? E, infelizmente, os nossos políticos ainda não entenderam que quanto menos imposto se cobra, mais imposto se recolhe. O ministro Paulo Guedes mostrou isso. Aumentou a arrecadação diminuindo o imposto. Isso. Mas aí vamos ver o que é que vamos fazer no futuro. Paulo Sérgio, o que é que você aconselha um revendedor aqui para a gente terminar a nossa conversa de hoje, que a gente vai fazer mais. O homem que conhece a história total do nosso produto é ele. Ele tem vivência em companhia de petróleo, no varejo e principalmente nos livros, que ele adora pesquisar. Então, o que é que você aconselha hoje? Bom, de um modo geral, que o revendedor ele abasteça sempre no mesmo posto. Esse é um conselho. Esse é um conselho. O consumidor. Né? O consumidor abasteça sempre no mesmo posto. Se ele tiver algum problema, quer de quantidade, de performance do carro, quer na qualidade, de mistura, alguma coisa similar, vai me perguntar, acontece? Acontece. É uma coisa, não é corriqueira, mas acontece. E ele possa ter a noção de onde surgiu esse problema de abastecimento. Quer na quantidade, quer na qualidade. Isso é muito importante. Peça, não corriqueiramente, mas peça uma vez por mês, por exemplo, fazer o teste. Até os 27% de álcool anidro misturado à gasolina, peça para ele fazer o teste, ele tem a obrigação. Teste de quantidade também. O teste de quantidade, ele tem um medidor, ele tem um aferidor. Né? Isso tudo é importante, a cor, uma série de fatores em que você tenha confiabilidade naquele posto. Então, você pedindo esses testes e vendo o rendimento do carro, você vai ter, digamos, uma avaliação de onde você está abastecendo. E sempre que puder e achar necessário, procure o DECOM, procure um órgão especializado, a própria Agência Nacional de Petróleo, e faça a sua reclamação. O sindicato está de olho, está orientando e está vendo, está acompanhando toda essa rede de revenda para ver exatamente se o nosso consumidor está sendo bem atendido quanto à qualidade, quanto à quantidade e quanto ao atendimento.
Isso aí, Paulo Sérgio. E para o colega revendedor, o que é que você recomenda? Bom, colega revendedor que ele faça a sua planilha de custos e veja o que é razoável em termos E não de vá revenda. brincar de revender, né? Brincar de revender, né? Nem brigar. Brincar e brigar de revender, vender por vender, eu acho que não vale a pena. Eu trabalhei 32 anos, eu vi, nunca valeu vender por vender. Eu vendo X, fulano vende X mais um, eu vou vender X mais um, mas eu tenho que baixar meu Eu preço tenho. e eu vou fechar meu posto como muitos que estão por aí. O meu pai tinha uma frase que eu gosto de repetir para a gente terminar. Eu não conheço Rua de Valentão nem Rua de Barateiro. Isso é fato. Não é o posto em si, é É. qualquer Qualquer varejo, atividade. qualquer atividade do retalho. Ele E a gente precisa está ter tendo problema. lucratividade. E se você for observar, Paulo Sérgio, nós estamos. O retalho mundial está sofrendo. Gente, tudo que é tipo de varejo está tendo dificuldade por causa da má remuneração de margens. Então, Paulo Sérgio, eu queria lhe agradecer. Tem mais alguma coisa a acrescentar para nós? Não, eu queria agradecer a oportunidade de conversar um pouco sobre o Um segmento. assunto que você gosta. Eu gosto que o agrônomo que trabalhou 43 anos com combustível, ele já tem aquele cheirinho da gasolina, do diesel E do álcool, e do álcool. que vem do campo, né? Ele vem do campo. Pois é, adoro falar sobre isso. Até entre amigos a gente discute sobre isso, sobre revenda, sobre margem, sobre guerra da Rússia e por aí vai. É interessante porque é um negócio que a gente trabalhou muito tempo e a gente Gosto. se apega a isso, se apegou a isso. E vamos ter outros programas com a sua participação, com toda certeza. Com certeza. E quem quiser ouvir o Paulo Sérgio, ele dá vários lances dentro das redes sociais falando assuntos de interesse da classe. Isso. Como o histórico, a qualidade e o mercado em geral. Muito obrigado por sua presença e estamos sempre às suas ordens. Eu que agradeço, Antônio José, e estamos à disposição. Valeu, abraço. Um abraço.